Bom dia, vamos lá fazer agora a correção da avaliação de geografia, tá bom? Já fizemos a parte de história, agora vamos concluir aqui a parte de geografia, falando sobre indústria, artesanato, essas questões aí que nós estudamos nessa unidade. Começando aqui com essa imagem, que é bem conhecida, você provavelmente já viu em algum lugar aí passeando pela nossa Bahia, né? A gente tem aqui bonequinhas feitas de uma massinha que chama biscuit e na cara você já vê que é um material, é um produto feito artesanalmente, ou seja, é manual, né? Ele é feito de um por pessoas que têm habilidades aí, que sabem fazer essas lembrancinhas, né? E aqui está dizendo, é vendido em Salvador, né? Mas aqui também na nossa região a gente vê bastante, de Porto Seguro, né? Esse tipo de produto sendo vendido, principalmente para os turistas, né? Que levam de lembrança. Isso daqui é um porta-canetas e a bonequinha baiana, né? Vem simbolizando aí o estado. A pergunta é a seguinte: a renda de muitas pessoas depende do trabalho artesanal, como essas pequenas bonecas feitas de biscuit para vender aos turistas na nossa capital, Salvador. Sobre esse tipo de trabalho, marque V ou F. Se a resposta estiver certa, você vai colocar o V de verdadeiro. Se estiver errado, você vai colocar um F, quer dizer que a afirmativa é falsa. Então, sobre o trabalho artesanal, sobre o trabalho manual, vamos dizer aqui. Esse trabalho também pode ser chamado de manual? Sim, com certeza, né? Então, essa resposta é verdadeira. É verdadeira. É produzido em indústrias? Na verdade, é o contrário. É produzido manualmente, é produzido de forma artesanal, geralmente em casa ou em algum ateliê ou em algum local bem caseiro, né? Então, essa daqui é falsa. Esse material não é produzido por indústrias ou fábricas, assim por pessoas comuns, né? Que dominam a arte aí. Começou a acontecer após a Revolução Industrial? O trabalho artesanato só começou depois da Revolução Industrial? Não, né? Na verdade, o que aconteceu depois da Revolução Industrial foi a disseminação das fábricas, né? O uso da energia elétrica para produzir esses materiais industrializados, produtos industrializados, né? As roupas, sapatos e outras coisas. Então, essa daqui também é falsa, porque o artesanato já existe muito, muito tempo antes da Revolução Industrial. É uma forma de arte feita com as mãos? Sim, verdadeira. Essa resposta também é verdadeira. Aí aqui a gente tem a 7ª questão, que pede para você relacionar. Vamos falar aqui sobre matéria-prima. Esse assunto é importantíssimo para quem trabalha com artesanato, porque todo artesão e também quem produz as matérias na indústria, ele também precisa de uma matéria-prima, mas o artesão em especial, porque ele pega a matéria-prima e transforma com suas próprias mãos em um produto, em um bem. E aqui a gente tem 4 exemplos. Tem um carrinho de madeira, tem a pamonha, tem um vaso e um tapete. O carrinho, a gente já sabe que a matéria-prima utilizada para fazê-lo é a madeira. Então, da árvore veio a madeira e a madeira foi produzido esse carro. Isso quer dizer que ele só precisou de madeira? Não, você vê que ele pode ter usado alguns pregos, martelo, verniz, né? A lixa para deixar com acabamento bonito, né? Algum material de corte também para fazer os moldes, né? Mas a base dele, de matéria-prima, é a madeira. Em seguida, a gente tem a pamonha. A pamonha é feita de quê? A gente vê esse passo a passo até no livro, né? De milho. Então, a matéria-prima da pamonha, ou seja, o primeiro material usado, né, o básico, mais importante para fazer a pamonha, é o milho. Então, a matéria-prima é o milho. A matéria-prima desse vaso vai ser o quê? O barro, que também vem da natureza, né? O milho também vem da natureza, a madeira vem da natureza. E o barbante, que é usado para fazer o tapete. Então, cada um aí vai ter a sua matéria-prima específica. Questão 8. Complete as palavras do quadro. Aqui eu tenho um quadro com 4 palavras. Inglaterra, que é o nome de um país. Mundo, industrial, que é o nome da revolução, e população. Então, o encaixe vai ficar dessa maneira. Com o aumento da população, surgiu a necessidade... Deixa eu ir incluindo aqui.
Com o aumento da população, surgiu a necessidade de mais produtos para atender a todos. Isso gerou uma grande transformação na forma de produzir objetos. Foi chamada de revolução, e aqui vamos completar com a palavra industrial, que começou qual foi o país que começou? Nós vimos também que começou lá na Europa, nesse país aqui, ó, na Inglaterra. E depois se espalhou por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Temos muitas fábricas hoje aqui de todo tipo de produto que a gente pode imaginar, né? A questão 9. A princípio, as primeiras indústrias produziam apenas roupas, ou seja, eram indústrias de tecelagem. A palavra tecelagem, você lembra de tecido, né? Então, é por isso que a indústria de roupa chama de tecelagem. Mas hoje temos diversos tipos de indústrias. Conhecemos 4 delas. Vamos diferenciá-las. Então, nós vamos ver os 4 tipos diferentes. Dentro desses 4 tem várias, né? Mas elas estão divididas em 4 grandes grupos, que são esses aqui. A indústria extrativa, a indústria de bens de produção, a indústria de bens de consumo duráveis e a indústria de bens de consumo não duráveis. Então, tá aqui. A gente vai relacionar com a característica delas. A indústria extrativa, por exemplo, ela vai extrair as coisas da natureza. E um exemplo disso é o primeiro aqui, as madeireiras, a extração de petróleo e de diversos metais que se extrai. Tudo que é extraído da natureza, a gente chama de indústria extrativa. É a indústria extrativa que é responsável por extrair, geralmente, essas matérias-primas da natureza. Aí vem o segundo, indústria de bens de produção. Vai se referir aqui às peças, componentes para automóveis e máquinas agrícolas. Ou seja, essa indústria ela produz peças, produtos que vão ajudar a produzir outras coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma televisão, as peças dela foram feitas por uma fábrica, por um tipo de indústria. E aí a fábrica da televisão compra as peças dessa outra fábrica, desse outro tipo de indústria, para produzi-las. E aí a gente tem a indústria de bens de consumo duráveis, que são as que produzem os móveis, os eletrodomésticos, os aparelhos eletrônicos. Então, elas compram essas peças lá da indústria de bens de produção. E aí elas produzem os carros, as motos, os aparelhos eletrônicos de casa, TV, celular, o computador, que talvez você esteja usando aí para assistir essa aula. Então, esses produtos que a gente tem que são duráveis, ou seja, a gente não compra um produto desse, é por isso que não é tão barato, para usar um mês, para usar um ano. É bem mais, né? Para usar por anos. Então, a gente chama de indústria de bens de consumo duráveis. Porque eu consumo, são bens que o ser humano consome, que a gente usa, né? Que a gente compra, e são duráveis. E, por fim, a indústria de bens de consumo não duráveis, que quer dizer que são aqueles que duram pouco tempo, porque a gente tem que estar sempre renovando. São os alimentos, que a gente tem que comprar sempre, quase todo dia, né? Eu compro pão, compro arroz, compro feijão, compro carne. Então, são os alimentos. Então, tem a indústria de bens de consumo não duráveis. Elas produzem alimentos, produzem, né? O que a gente come. Produz também medicamento. Você não compra um remédio e usa ele a vida toda, ou 10 anos. Não, ele tem um prazo de validade, né? As roupas. Eu não compro roupa todo dia, mas você tem que estar sempre renovando. No caso das crianças, principalmente que crescem, né? Que vão perdendo roupa muito rápido, tem que comprar todo ano roupa. Então, é uma indústria também de consumo durável, não durável, porque ela também vai se desgastando, né? Então, a gente precisa renovar também o guarda-roupa de vez em quando por causa disso, do desgaste. E a última questão, apesar da indústria ter trazido grandes benefícios para as pessoas, também trouxe consigo alguns problemas. Será, gente, que a indústria trouxe problema? Como, por exemplo, o lixo tecnológico. Imagina só, quantos tipos de celulares diferentes existem. E, às vezes, a gente compra um e ele, em 1 ano, 2 anos, ele quebra. Aí você vai comprar outro. E faz o que com esse que quebrou? Vira um lixo tecnológico, né? E a geladeira que quebrou? Tá? Usei 5 anos, 6, 10 anos a geladeira. E aí depois vai fazer o que com ela? Ela vira um lixo tecnológico. Então, tudo isso que é tecnológico vai virar lixo um dia, porque uma hora vai ficar obsoleto, vai ficar antigo, ou então vai quebrar, vai dar um problema.
Até as baterias, né, do celular, do computador, das coisas que a gente usa, a gente precisa saber como descartar. E aí ele fala aqui que pode causar muitos danos para as pessoas, porque tem produtos, né, que são perigosos até para a nossa saúde, que são utilizados para produzir esses bens. Marque a opção que retrata um desses problemas. Eu coloquei duas opções. Você vai marcar só um. Contaminação do solo e rios por chumbo, mercúrio e outros elementos. Você sabia que tem muitos desses produtos eletrônicos nossos que tem na sua composição chumbo e mercúrio e outras coisas também que são altamente prejudiciais se elas estiverem assim, ó, para o nosso contato. Ou a outra opção, causa dificuldade de concentração nas crianças. Esse é um problema que o lixo tecnológico provoca? Não, né? Então, vai ser a primeira opção aqui, a contaminação do solo e rios por chumbo, mercúrio e outros elementos. Então, essa daí vai ser a opção correta aí, porque ela que retrata um dos principais problemas causados pelo lixo tecnológico.